Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Úrsula. Bom dia, Rossana. Vamos lá de faca molada, fé cega. Bom dia, Silvia. E aí, Fabrício? Música com Milton Nascimento e o Beto Guedes. Mais uma das músicas feitas na época da ditadura, né? 75 essa música. E as músicas, elas tinham esse poder assim de falar e os militares não entendiam nada, né? Bom dia, Jéssica. Mas estava tudo dito ali na música. Bom dia, Rosa. Bom dia, Ana Paula. E aí aí nessa letra o Milton Nascimento, oi, Fran. Aí, Felipe. Tati. Eles falam de fé cega, né? Fé cega, faca molada. A fé no que virá, né? A fé no que após a ditadura, estava terminando a ditadura. E a fé cega e a faca molada, a faca molada justamente afiada para cortar a ignorância, né? Como no budismo tibetano tem o Vajra, né? Então o Vajra é o Dorja, o Vajra cortante como um raio, como um relâmpago que corta a ignorância ao meio. Então a gente faz Druptin de Vajrakilaya quando eu era do tibetano. Então é isso. Bom dia, Temes. Bom dia, Gorete. Então, fé cega, faca molada. Essa música é lindíssima, tem esse sax soprano aí também do Nivaldo Orleans. Bom dia, Andrés. Música e suas histórias. Então vamos aos créditos. Velho Caminho Nuvens Brancas, do Thich Nhat Hanh, um mestre zen vietnamita. Oi, Adi, tudo bem? Muito bom te ter aqui. O mestre zen vietnamita, da editora Bodh Gaya, tradução do N. Burgos. Então a gente está lendo, a gente já está no capítulo 50 hoje, são 50 dias já, né? Ininterruptos. E ali estava na construção da Sangha, né, que deu aqueles problemas, e ontem foi aquela história que o Buda, né, que o Siddhartha passou um pito no Rahula, né, no seu filho. Mas só que ele passa chama a atenção dele de uma forma muito bacana, né? Dando ensinamento. Então vamos lá. Um punhado de farelo. A coisa agora está um pouco complicada para a Sangha ali. No ano seguinte, o Buda passou a estação de retiro em Veranja, juntamente com 500 bhikkhus. Sariputra e Moggallana atuaram como seus assistentes. No meio do período do retiro, uma seca atingiu a área e o calor era quase insuportável. A gente está na Índia 2.500 anos atrás, né? O Buda passou a maior parte dos dias sob a refrescante sombra de uma árvore nimba. Ele comia, dava palestras dharma, meditava e dormia sempre embaixo dessa mesma árvore. No início do terceiro mês de retiro, os bhikkhus foram recebendo poucas e menores ofertas de alimentos. A alimentação escasseou devido à seca e mesmo as reservas de mantimentos estocadas pelo governo para momentos difíceis minguaram a quase nada. Muitos monges retornavam ao monastério com suas tigelas vazias. O próprio Buda frequentemente voltava da mendigagem com a tigela vazia e enchia seu estômago com água para aliviar a fome. Os bhikkhus ficaram emagrecidos e emaciados. O venerável Moggallana sugeriu que eles se deslocassem para o sul, para o Uttarakuru, nos últimos dias do retiro. Onde seria mais fácil obter alimentos, mas o Buda recusou, dizendo: Moggallana, não somos os únicos que estão sofrendo. Todas as pessoas da localidade, com exceção de uns poucos ricos proprietários, estão passando fome. Nós não devemos abandoná-las agora. Temos a oportunidade de compartilhar e compreender o sofrimento delas. Vamos permanecer aqui até o fim da estação do retiro. Quero dizer duas coisas sobre isso. Primeiro que, claro, era uma época em que a Sangha, ela depois ou mais tarde aqui, não lembro se nesse livro vai falar, mas eles começam a fazer uma certa produção de alimentos, assim, se envolve um pouco com a produção, né?
e não só receber das pessoas. Hoje não é assim, não imagine que as pessoas saem, né? Pode ter na Índia, os medicantes têm na Índia os medicantes, mas os templos hoje, como Viamão, como ali em Ibiraçu, os templos eles são autossustentáveis, tem zonas de agrícolas super, reservas agrícolas assim, que sustentam a vila, não só eles, né? Ali em Viamão tem um sistema de agricultura lindo, orgânico, então ele é super autossustentável, né? Não depende disso. Depende de mensalidade para manter certas práticas, aí sim, né? Mas não depende. Outra coisa sobre isso, nós não devemos abandoná-las. Muitas vezes nessas situações acontecem, e agora é uma dica para vocês, né? Nós devemos fazer a prática, é a que o Buda está praticando. Ele não está praticando a meditação, ele está praticando a atenção plena, vendo a situação, né, que está acontecendo. E muitas vezes nós, quando estamos bem, né, com a nossa vida, a gente abandona a prática, né? Quem é de ir à igreja abandona a igreja, quem é de fazer as práticas meditativas abandona as práticas meditativas. Eu vejo muito isso acontecer, né? Na Sangha, vejo isso acontecer com pessoas próximas, com alunos, né? E aí, às vezes estão relativamente bem, então cuidado como é que tu está agora, né? E aí, às vezes estão relativamente bem, não, minha vida agora ela entrou nos eixos, daí eu meu trabalho está funcionando, minha relação com meu marido, minha esposa está funcionando, com meu filho que estava ruim está bom, então eu estou super bem, então eu vou deixar para fazer esse curso depois, ou vou deixar de ir praticar com os amigos, que é um grupo de amigos depois, ou eu não tenho levantado tão cedo para praticar, pratico às vezes, né? Não funciona. Tem que praticar quando está doente, tem que praticar quando está triste, tem que praticar quando está alegre, tem que praticar quando está morrendo, tem que praticar o tempo inteiro. Porque quem pratica nessas situações é sempre uma nova pessoa. E aí tu te analisa aquele ser triste praticando, aquele ser alegre praticando, tu vai te reconhecendo. Prática de meditação é uma familiarização. Tu tem que te familiarizar contigo. Aproveita cada momento, todos os dias, em qualquer situação. O rico mercador Agnidatta convidara o Buda e seus bhikkhus para a estação de retiro em Veranja. Após ouvir o ensinamento, porém, ele precisou viajar para fora, cuidando de negócios, de modo que não fazia ideia da situação em casa. Então, esse cara que cuidava de todos, esse rico, ele não sabia que os bhikkhus estavam passando fome, ele saiu para fazer um negócio fora. Um dia, Moggallana apontou para uma clareira, perto do monastério, de viçosas e verdejantes árvores, com gramados crescendo, e disse ao Buda: Professor, creio que aquelas plantas permaneceram frescas e fortes graças aos ricos nutrientes no solo. Nós poderíamos cavar um pouco daquele humus enriquecido e misturá-lo com água para fazermos um alimento nutritivo para os bhikkhus. O mestre falou: Não seria adequado fazer isso, Moggallana. Na verdade, já tentei fazer exatamente isso durante meus dias de automortificações, quando ele ainda não era Buda, né? Na montanha Dhangsiri, mas percebi que não havia nenhum benefício em termos de nutrição. Muitos seres vivos habitam o solo protegidos de luz pelo sol, da luz do sol. Se nós cavarmos o chão, muitas dessas criaturas morrerão e as plantas também serão afetadas. Tá vendo? Mesmo nessas situações, o Buda está consciente, né? Ele não vai se corromper por causa da situação dele e vai prejudicar os outros. Quantos de nós fazem isso, né? E é longe o costume dos monges de colocarem uma porção das oferendas que recebiam dentro de recipientes vazios, destinados a prover os alimentos para os bhikkhus, que não recebiam adequada oferta de comida. Swasti notou que nos últimos 10 dias o recipiente tinha permanecido vazio, sem um único grão de arroz ou pedaço de chapati. Rahula, chapati é aquele pãozinho fininho, né, que tem na Índia. Rahula confidenciou privadamente para Swasti que, embora nenhum dos bhikkhus estivesse recebendo comida adequadamente, as pessoas se inclinavam a dar alimento primeiramente para os mais velhos. Jovens monges recebiam menos ou nada. Swasti tinha percebido a mesma coisa. Mesmo nos dias em que recebo um pouco de comida, ainda sinto fome depois de terminar de comer. E é assim como você? Só quem sentiu fome na vida sabe o que é passar fome. E não é fácil. Eu já aviso a vocês. Não é nem um pouco fácil. Rahula meneou a cabeça afirmativamente. Achava difícil dormir à noite por causa da fome.
Um dia, após voltar da mendigagem, Venerável Ananda colocou um pote de argila sobre um tripé. Reuniu alguns pedaços de madeira e começou a preparar o fogo. Swasti veio ver o que ele estava fazendo e se ofereceu para cuidar do fogo. De todo modo, Swasti era muito hábil nesses tipos de afazeres. Rapidamente, ele tinha obtido uma excelente chama ardente. Ananda pegou sua tigela de mendigar e derramou algo parecido com serragem dentro do pote e disse: "Isto é farelo. Podemos torrá-lo até ficar cheiroso, e então oferecemos isso ao Buda." Olha essa lição. Swasti mexia o farelo com 2 pequenos gravetos, enquanto Ananda dizia-lhe como havia encontrado com um mercador de cavalos que recentemente tinha chegado a Veranja, com 500 animais. Tendo visto a crítica situação dos bhikkhus, dissera a Ananda que, se não conseguissem receber oferendas de comida, poderiam ir a seus estábulos, pois ofereceria a cada bhikkhu um punhado de farelo. Farelo seco para cavalo, usado por ele para alimentar seus cavalos. Naquele dia, ele deu 2 punhados para Ananda, um dos quais era destinado ao Buda. O monge prometeu que divulgaria a generosa oferta do mercador aos demais bhikkhus. O farelo logo ficou tostado e com aroma apetitoso. Ananda despejou-o de volta na tigela de mendigar e convidou Swasti a acompanhá-lo na caminhada até a árvore nimba, onde estava o Buda. Ananda ofereceu o farelo ao Buda, que perguntou a Swasti se ele havia recebido alguma oferenda de comida. O jovem mostrou a batata doce que tinha tido a boa sorte de ganhar. O Buda convidou-o a sentar e comer junto com ele. Ele ergueu sua tigela com grande reverência. Swasti segurou sua batata nas mãos com uma mente atenta, enquanto observava o mestre pegar o farelo e comê-lo. Com grata apreciação, sentiu vontade de chorar. Após a palestra Dharma daquele dia, Venerável Ananda contou para todos a respeito da oferta do mercador. Ananda pediu que eles visitassem os estábulos somente quando não tivessem recebido nenhuma oferenda, pois o farelo era destinado aos cavalos e ele não queria vê-los passar fome. Há uma sequência de intercera, assim, de cuidado. Assim. Naquela noite, à luz da lua, Sariputra foi visitar o Buda que estava sobre a árvore nimba. Ele disse: "Senhor, o caminho do despertar é maravilhoso. Ele tem a capacidade de transformar aqueles que o ouvirem, compreenderem e praticarem. Mestre, como podemos ter certeza de que o caminho continuará a ser transmitido depois que você tiver partido?" Ainda bem que continua, né? Senão a gente não estaria lendo aqui. Sariputra, se os bhikkhus perceberem o verdadeiro significado dos sutras e praticarem aquilo que os sutras ensinam, se eles sinceramente seguirem os preceitos, o caminho da liberação continuará por séculos. Senhor, grande número de bhikkhus memoriza diligentemente e recita os sutras. Se as futuras gerações de monges continuarem a estudar e recitar os ensinamentos, a sua amorosidade e sua compreensão certamente se estenderão pelo futuro longínquo. Sariputra, transmitir os sutras não é o bastante. É necessário praticar aquilo que está contido nos sutras. É especialmente importante observar os preceitos. Sem isso, o Dharma não durará muito. Sem os preceitos, o verdadeiro Dharma pode rapidamente se dissipar. Há um modo de pôr os preceitos de tal maneira que possam ser preservados pelas milhares de vidas por vir? Isso não é possível, Sariputra. Um conjunto finito de preceitos não pode ser criado num dia por uma pessoa. Nos primeiros anos da Sangha, não tínhamos qualquer preceito. Gradualmente, devido aos desvios e equívocos cometidos pelos irmãos, tivemos de criá-los. Agora possuímos 120 preceitos. Tal número crescerá ao longo do tempo. Cresceu mesmo, foi para 200 e tanto. Os preceitos ainda não estão completos, Sariputra. Creio que o número deles poderá chegar a 200 ou ainda mais. O último dia de retiro chegou. O mercador Agnidatta voltou, retornou de suas viagens e ficou chocado ao saber o quanto os bhikkhus tinham sofrido de fome. Sentiu-se envergonhado e organizou uma refeição oferecida em sua casa. Também ofereceu a cada um deles um novo manto. Após o Buda ter feito a sua última palestra da estação, os bhikkhus rumaram para o sul. Era uma jornada adorável. Os monges seguiam sem pressa, descansavam durante a noite e mendigavam pela manhã.
Após a refeição e o descanso nas frescas florestas, continuavam caminhando. Às vezes, permaneciam vários dias em uma vila onde as pessoas manifestassem satisfação em receber os ensinamentos. À noite, estudavam e recitavam os sutras antes de meditarem e irem dormir. Certa tarde, Swasti encontrou um grupo de jovens meninos tratadores de búfalos, conduzindo seus animais para casa. Parou e falou com eles, rememorando a sua própria experiência. De repente, foi tomado por saudades da sua família. Sentiu falta de Rupak, Bala e ainda de Bhima, os irmãos dele. Ele ainda não sabia se era adequado para um bículo pensar sobre a sua família, tendo-a deixado. É claro, Rahula já havia lhe dito que também sentia saudade dos familiares. Swasti contava com 22 anos de idade. Ele preferia a companhia dos jovens, sentindo-se mais à vontade com eles. Apreciava sobremaneira o tempo que passava junto de Rahula. Frequentemente eles compartilham seus pensamentos mais íntimos. Swasti revelou ao amigo acerca da sua vida como menino búfalo. Lembra que ele era um tratador de búfalo, né? Rahula jamais tivera a chance de montar nas costas de um búfalo d'água, e custou a crer que tamanha criatura pudesse ser tão dócil quanto o outro apregoava. Swasti garantiu a ele que os búfalos d'água eram animais muito gentis. Contou a Rahula sobre as inúmeras vezes que tinha se deitado sobre o lombo de um deles, enquanto seguiam para casa ao longo da margem do rio. Ele podia olhar o céu azul e as nuvens flutuando, desfrutando de momentos de preguiçosa paz sobre as costas cálidas e macias do búfalo. Swasti também contou a Rahula sobre as brincadeiras que fazia com os outros meninos com ele. O filho do Buda amou ouvir tais histórias. Era uma vida totalmente desconhecida para ele, que havia crescido num palácio. Rahula disse que desejava experimentar a montaria nas costas de um búfalo, e o amigo prometeu que arranjaria isso de algum modo. Swasti imaginou como poderia conseguir um passeio de búfalos para Rahula. Eles eram monges ordenados. Decidiu que, quando viajassem pelas vizinhanças de sua vila natal, pediria permissão ao Buda para ir ver sua família. Faria uma solicitação para Rahula também acompanhá-lo. Então, quando ninguém mais estivesse por perto, ele pediria para Rupak para deixar que Rahula subisse ao lombo de um dos búfalos que tratava. No ano seguinte, o Buda passou a estação de retiro na montanha rochosa chamada Kalika. Era o 13º retiro desde a sua iluminação. O assistente que o serviu chamava-se Mehia, ou Megia, depois vai virar o Ananda. Né? Certo dia ele confessou ao Buda que quando sentava sozinho na floresta, havia sido perturbado por pensamentos de desejo e paixão. Estava preocupado porque Siddhartha encorajava os bhikkhus a passarem algum tempo sozinhos, para meditar, porém, sempre que meditava em solitude, era confrontado com tais obstáculos mentais. Isso surge todos esses tipos de... São 5 obstáculos que surgem. Tá? Desejo, dúvida. O mestre disse-lhe que praticar em solitude não significava viver sem o apoio dos amigos. Desperdiçar tempo envolvendo-se em conversas vãs e mexericos inúteis sobre os outros não trazia qualquer benefício à vida espiritual. Não se envolva em fofoca. Ainda mais em cidade pequena, como a gente mora aqui. Todo mundo sabe a vida do outro. Não interessa a vida do outro. Não interessa. As pessoas que me conhecem sabem. Eu não sei nada sobre a vida de ninguém. Nada. Não quero saber. Não me tragam informações da vida dos outros que eu não me interesso. Zero interesse. Nesse sentido. Me interessa sim as pessoas. Não a historinha, a fofoquinha. Isso a gente só perde tempo com isso. Né? E tem muitos ensinamentos sobre isso. Assim, porque a fala incorreta. Né? E o pensamento incorreto. Só perda de tempo. Os bhikkhus necessitavam viver em comunidade para se apoiarem, encorajarem e se encorajarem mutuamente. Este era o significado de tomar refúgio na Sangha. E aí ele dá um ensinamento curtinho aqui de 3 parágrafos. Ser um bhikkhu exige 5 coisas. A primeira, amigos virtuosos e compreensivos que compartilhem o caminho. Gente, se vocês têm amigos tóxicos, eliminem esses amigos tóxicos da vida de vocês. Ponto. Inclusive parentes. A segunda, os preceitos que ajudem os bhikkhus a manterem a mente atenta. A terceira é uma ampla oportunidade de estudar o ensinamento. A quarta é a diligência. E a quinta é a compreensão. As últimas 4 condições estão intimamente ligadas à presença da primeira condição e dependentes dela. Ter amigos com quem praticar. Megia pratica as contemplações sobre o perecimento, a compaixão, a impermanência e sobre a completa consciência da respiração.
Novamente, aí, eu sei que tem gente que é bem budista aí, e os que são curiosos, estudem o Satipatthana Sutta. Tá? Satipatthana, ele vai descrever, aqui ele dá só uma pinceladinha, ele é bem comprido, tá? São várias páginas. Então aqui, ó, para sobrepujar o desejo, pratique a contemplação do cadáver. Sim, a gente pratica isso. Tá? Olhando profundamente para os 9 estágios de decaimento corpóreo